Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma aula de física. Hoje eu quero falar com vocês um temazinho muito interessante da física, que é o momento de uma força, ou que a gente chama como torque. Então bora resolver uma questão que caiu no Enem 2015 para a gente ver como resolver esse tipo de problema. Pessoal, tá aqui a nossa questãozinha, o nosso problema. Caiu na prova do Enem 2015, uma questãozinha onde a gente vai ler, tirar as informações e começar a fazer a resolução, tá ok? Vamos embora. Em um experimento, um professor levou para a sala de aula um saco de arroz, um pedaço de madeira triangular e uma barra de ferro cilíndrica homogênea. Isso daqui é interessante, tá? Ele propôs que fizesse a medição da massa da barra utilizando esses objetos. Para isso, os alunos fizeram marcações na barra, dividindo-a em 8 partes iguais e, em seguida, apoiaram sobre a base triangular com o saco de arroz pendurado em uma de suas extremidades até atingir a situação de equilíbrio. Nessa situação, qual foi a massa da barra que eles conseguiram calcular, né? Presta atenção. O comando da questão está perguntando qual é a massa da barra. A gente tem que achar esse valor, tá? Cara, aqui é uma questão de torque, beleza? O que é isso, professor? Torque, se a gente lembrar, ele é o responsável por causar giro nos objetos, não é isso? Ele é o equivalente da força que causa o movimento, tá? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é determinar as forças que estão atuando nesse sistema. Então vamos aqui, ó. A gente tem o saco de arroz, então existe aqui a força-peso vertical e para baixo, não é isso? A gente sabe calcular o peso do arroz. Vou colocar aqui peso do arroz. Temos também uma força de contato aqui entre a barra e esse ponto, onde a gente chama esse ponto aqui de rotação, né? Ao qual essa barra pode girar. A gente chama ele de polo. Então, devido ao contato da barra com esse ponto que a gente chama de polo, surge aqui, ó, uma força normal apontando para cima, tá? Então, aqui, força normal para cá. E temos o peso da barra causando aqui também, que pode causar também um torque, um giro em torno desse polo. Como é que a gente vai saber onde é que está o peso dessa barra? Professor, como essa barra é homogênea, a gente tem 8 divisões. Então, uma barra homogênea, pessoal, a gente pode calcular o centro de gravidade dela, o centro de massa, como sendo o centro geométrico, tá? Então, nesse caso aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Na metade da barra vai atuar aqui a força peso da barra vertical e para baixo. Então tá aqui o peso da barra. Tranquilo? E agora? Agora é a gente achar os braços da alavanca para cada força. Como assim, professor? Vou chamar cada distânciazinha dessa daqui para cá, ó, vou chamar de x, porque eu não sei quanto é essa medição. Então, vai ser uma variável para mim. Então, o que é que eu sei? Que se eu pegar do saco de arroz, da força-peso do saco de arroz, até o ponto de rotação dele, aqui no polo, eu tenho quantas x? 3x. Então, a distância que o peso do arroz está do ponto de rotação do polo é 3x. Já se a gente olhar aqui para a distância da força-peso da barra em relação ao polo, é apenas uma distância x. Professor, e agora? A gente sabe que esse carinha, o peso, vai fazer, ou tem a tendência, como esse cara está em equilíbrio, tem a tendência de fazer com que esse sistema gire no sentido anti-horário. Então, esse carinha cria um peso, ou cria um torque, no sentido anti-horário. Já a força peso da barra vai criar um torque, aqui ó, tem a tendência de criar um torque no sentido horário. Então tá aqui, no sentido horário. Como a força normal
não tem braço de alavanca porque ela está em cima do polo, o trabalho da força normal, ou o momento, o torque da força normal, nesse caso, vale zero. E aqui é uma condição de equilíbrio, pessoal. O que é que a gente tem? O torque horário, anti-horário, tem que ser igual ao torque no sentido horário. É uma condição de equilíbrio, né? A soma dos torques tem que ser nulo para o corpo estar em equilíbrio. E aí o que é que a gente tem? Ora, peso do arroz, que eu vou calcular como sendo massa do arroz, vezes a gravidade, vezes o braço da alavanca, que é quanto? 3x. 3x. E agora, quem é o torque no sentido horário? Ora, no sentido horário é o torque do peso da barra. Então vai ficar massa da barra, gravidade, vezes a distância x, que é o braço da alavanca. Aqui, ó, dá para simplificar gravidade com gravidade, x com x. Então, eu posso afirmar que a massa da barra ela é 3 vezes a massa do arroz. Então, nesse caso, a gente tem que a massa da barra é 3 vezes 5. Isso daqui vai dar 15 quilogramas. E aqui a gente chega no nosso gabarito, 15 quilogramas, letra E. Tranquilo? Questãozinha bem simples, bem de boa, aplicação direta da equação de torque aqui, né? Na verdade, do equilíbrio, a condição de equilíbrio aqui do corpo extenso, tá ok? É isso, espero que você tenha gostado, espero que tenha dado para revisar e espero ter te ajudado na sua preparação para o Enem 2024. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com quem está na batalha com você se preparando para a prova desse ano. E claro, eu quero saber de você, qual é a sua dúvida nesse tipo de assunto? Comenta aqui embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder.